E aí, pessoal? Hoje a gente vai mergulhar num texto antigo que, sinceramente, parece que foi escrito ontem. Isaías 56 não é só um texto religioso, não. É um baita comentário social com uma estrutura muito inteligente que coloca um ideal de justiça de um lado e uma realidade bem dura do outro. Então, bora desvendar isso. O texto já abre com um chamado direto, reto e imediato. Não é um conselho, é quase uma ordem. Mantenham a justiça e façam o que é certo. Isso já define o tom de tudo desde a primeira frase. A ideia aqui não é ficar de braços cruzados esperando algo acontecer, mas sim construir ativamente uma sociedade justa agora, porque a mudança, segundo o texto, está logo ali. Essa primeira parte do capítulo, então, começa a desenhar um cenário. Um quadro bem claro e, cheio de esperança. É a visão de como seria a comunidade ideal construída sobre as bases da justiça e da igualdade. E o ponto-chave aqui é a ênfase na ação. O texto não fala, esperem e um dia sejam justos. Não, ele diz, pratiquem a justiça. É uma responsabilidade que cai no colo de todo mundo, como se fosse um pré-requisito para tudo de bom que vem depois. Coisas como guardar o sábado e se afastar do mal são os exemplos práticos de como viver esse compromisso no dia a dia. É aqui que a coisa fica uau, realmente radical para a época. Porque essa visão de justiça se expande de um jeito que abraça a gente que historicamente sempre ficava do lado de fora da festa. Para a gente ter uma noção do tamanho, do impacto dessa mensagem, vale a pena a gente se perguntar: quem eram essas pessoas excluídas? Quem é que vivia nas margens da sociedade e por quê? E o mais interessante é que o texto não deixa essa pergunta no ar, não. Ele é bem específico. Olha só que interessante a escolha desses dois grupos. O estrangeiro, bom, o nome já diz, né? Ele não era do povo, não pertencia por definição. Já o eunuco, que não podia ter filhos, era visto como um galho seco, sabe? Alguém sem futuro, sem deixar um legado. E o que o texto faz? Vira essa lógica de ponta cabeça. Promete não só aceitação, mas um nome eterno, um lugar de honra que seria ainda maior do que ter filhos e filhas. Isso é uma redefinição completa do que significa pertencer. E aqui vem o ápice, a frase que amarra tudo isso. Ela simplesmente derruba todas as barreiras. O centro espiritual da comunidade, o lugar mais importante, não seria mais exclusivo. Seria um lugar de acolhimento para todo mundo. Uma visão de inclusão radical que, ecoa até hoje. Tudo muito bonito, né? Essa visão inspiradora de justiça, de inclusão. Mas aí vem um porém. E a mudança de tom aqui é drástica. Depois de pintar esse quadro, o texto dá uma guinada de 180 graus que a gente não espera. A segunda metade do capítulo praticamente abandona aquele ideal todo e mergulha de cabeça numa realidade bem sombria, a da liderança da nação. E a linguagem, claro, muda junto. Sai a promessa e entra a condenação. E uma condenação bem feroz. A imagem usada aqui é chocante, é brutal. Os atalaias, os guardiões, os protetores da nação, ou seja, os líderes, são descritos com metáforas de falha total. Não é que eles são apenas incompetentes. A descrição os coloca como completamente inúteis e, pior, perigosos por causa dessa negligência. E o texto vai detalhando as acusações. São cegos, ou seja, não têm visão, não sabem para onde levar o povo. São cães mudos, uma imagem poderosa, né? A função do cão de guarda é latir para o perigo, mas esses ficam em silêncio. E para completar, estão adormecidos, gulosos e ignorantes, basicamente preocupados só com o próprio ganho, completamente alheios às suas responsabilidades. Esse contraste é absoluto. O que se espera de um guardião, de um líder, que tenha visão, que tenha voz para alertar do perigo e que a sua motivação seja proteger as pessoas. A realidade que o texto descreve é a inversão exata de tudo isso. A falha não é parcial, não é um errinho aqui ou ali. É uma falha total. Então, no final das contas, o que essa análise de Isaías 56 nos mostra? A gente fica com dois retratos de uma sociedade que não poderiam ser mais diferentes um do outro, mas que estão ali, colocados lado a lado no mesmíssimo texto. De um lado, essa visão ideal de uma sociedade justa, que inclui todo mundo, unida num propósito maior. E do outro, a denúncia de uma realidade podre com uma liderança cega, egoísta e negligente. A grande sacada do texto é justamente essa. Ele apresenta os dois lados. Ele não só oferece a esperança, mas também bota o dedo na ferida, expondo a corrupção que impede essa esperança de se tornar real.
E isso tudo acaba deixando no ar uma pergunta muito poderosa e que nunca sai de moda. O que define de verdade uma sociedade? São os seus ideais mais elevados, as suas aspirações, ou é o comportamento de quem está no poder? Isaías 56 não dá uma resposta fácil, de bandeja, mas ele nos força a encarar a distância, o abismo, que muitas vezes existe entre a visão que a gente sonha e a realidade que a gente vive. Uma reflexão que continua tão relevante hoje quanto era há milhares de anos.